Boa tarde, pastor Adam e Maiara. Bem-vindos a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos então na nossa última live nesse mês de novembro e também o fechamento do ano. Esse mês de novembro tivemos a temática muito especial, que seria o entendimento bíblico do papel dado a ambos, homem e mulher, mas especialmente ao homem. E hoje o pastor David e a Carol Mack estão conosco, eles vão encerrar então com chave de ouro esse ano tão abençoado de ensino. Espero que você tenha desfrutado as bênçãos da edificação, do ensino por meio do Unidas, as pessoas que passaram por aqui. Espero que Deus possa colher frutos por meio da sua palavra, do ensino que foi trazido aqui. Então, dito isso, eu espero que o Unidas vai entrar de férias após essa live de hoje. Não sei se vou ter algum tempo no final, então vou tomar alguns minutos aqui inicialmente. Então, se você tiver condições, volta lá para o Vale a Pena Ver de novo, retoma para rever, para ver as lives que você não assistiu e para rever as que você já viu. Eu tenho certeza que você vai ser edificada. Eu já tenho feito isso, tenho sido muito edificada. O propósito do Unidas é realmente trazer edificação para a sua vida. Por isso que temos um cuidado em escolher os temas, como também as pessoas que vão chegar até aqui. E graças a Deus pelo privilégio de trazer grandes homens e mulheres de Deus que têm realmente dedicado a vida para servir ao Senhor. A título de exemplo, o pastor David e a Carol Mack. Vocês vão ver como eles realmente são usados por Deus. Nós também temos um sorteio para realizar hoje. E eu vou então anunciar. O sorteio foi feito agora há pouco. E a ganhadora do sorteio é a irmã Evelyn Taline. Eu conheço a irmã Evelyn Taline, é daqui mesmo, de Natal. Eles trabalham numa congregação aqui, ela e o pastor Magno. O pastor Magno, o esposo dela, foi meu colega no seminário. Então, se alguém vê a live antes de eu conseguir avisá-la, vocês podem então avisá-la, dizer que ela foi então a ganhadora do sorteio. Dito isso, eu gostaria de lembrar mais uma vez para você aproveitar as férias e então poder retomar as lives e assistir, certo? Esse período de dezembro, a gente ainda não sabe como vai ser a retomada do ano que vem, mas eu peço que você esteja orando para que a gente então possa continuar a bolar os temas, a agenda e que os convidados estejam então disponíveis. Eu não sei quanto tempo o Unidos vai passar de férias ainda, mas eu peço que você esteja orando por isso. Quanto a mim, eu peço suas orações também. Eu pretendo me dedicar ao meu trabalho de conclusão do mestrado em aconselhamento bíblico. Se Deus permitir, eu quero começar, pelo menos a iniciar, a escrever meu segundo livro, se o Senhor assim permitir. Então, pronto. Dito isso, eu vou então colocar o pastor aqui e a Carol. Bem-vindo, pastor David e a dona Carol. Muito bem-vindos pela teologia, pela primeira vez. Graças a Deus pela disponibilidade dos irmãos. Eu sei que a agenda é muito cheia, mas graças a Deus por ter atendido o convite humildemente e estar aqui conosco. Espero que muitas pessoas possam ser abençoadas com esse ensino aqui. Então, vou fazer uma pré-apresentação do pastor e o pastor pode inserir alguma coisa ou corrigir se eu porventura errar aqui. Então, o pastor é casado com a Carol Então, o pastor, o nome dele é David Mack e Carol Sue Mack, é isso? Sue, não sei muito bem. Carol, tá ótimo. Ok. São casados desde 1982. Tem 6 filhos e 18 netos. Graças a Deus por isso. Essa delícia dos netos agora deve ser muito bom, né? Curtir esses netinhos. Tem algum morando no Brasil ou todos fora? Não, só 6 moram fora, os outros moram aqui. Ai, que bom, que delícia, que bom. Senão teria que de vez em quando chegar lá nos Estados Unidos com mais frequência, né? Então o pastor ele tem formação
Ele tem bacharel pela Universidade de Cedarville, é isso? Nos Estados Unidos. Ele tem mestrado em teologia pelo Dallas, em ênfase em Velho Testamento, não é isso? Sim. Tem doutorado em ministério, com ênfase em ministério familiar, também pelo Dallas. E a Carol, ela tem pedagogia também pela Universidade de Cedarville, onde o pastor também teve o bacharel dele. Ela foi criada no Brasil desde os 3 anos de idade. Sendo assim, o pastor só veio para o Brasil em 1987, quando veio com a Carol casado já, não é isso? Certo. 3 anos antes de eu nascer. Eu nasci em 90, então ele veio 3 anos antes de eu nascer. Tem 33 anos, a idade que Jesus morreu. Ok. O pastor, ele serve no Palavra da Vida. Eles vieram, né, para servir no Palavra da Vida, o pastor e a Carol, no Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, não é isso? Eu estive lá, um lugar muito agradável, muito bonito de se ver. E ele serve também na Primeira Igreja Batista de Atibaia. No caso, o senhor fundou essa igreja, ela já estava fundada e o senhor veio para servir. Sim, a igreja, nós completamos agora 40 anos de vida. O pastor titular e fundador agora oficialmente se aposentou e nós temos o privilégio de ter nosso filho como um de 3 pastores titulares da igreja. Nosso filho Davi Júnior é um dos dirigentes, uma igreja de 1.300 membros. Então, continuamos servindo lá, mas agora passamos o bastão para outra geração. Poxa vida, que bênção, que bênção. Então, o pastor Davi e a Carol, eles servem no Palavra da Vida Internacional, é isso? Onde eles ministram na área familiar. No caso dos missionários, são 1.600 missionários pertencentes a essa missão, Palavra da Vida Internacional, em 75 países, é isso? Isso. Poxa vida, que grande ministério. Eles continuam ensinando e dando diversos cursos no Seminário Bíblico Palavra da Vida, é isso? No caso espalhado aí, né? E cursos também nas escolas Palavras da Vida espalhadas também. Aqui no Brasil temos 7 Palavras da Vida, é isso? Nós estamos hoje em 9 centros de ministério. Agora, nem todos têm escola, mas tem Recife, tem Benevides, perto de Belém, tem Curitiba, tem Extremo Sul e tem Atibaia. Ok. Extremo Sul eu só tive contato com a moça que estudou lá. Eu nem sabia que existia. Só tive contato mesmo com o de São Paulo. Então, a ênfase do pastor é lar cristão. Ele ensina lar cristão, homilética e exposição bíblica. Mais conhecido, então, o casal por ministrar essa área familiar, né, lar cristão, que é realmente uma cadeira que o pastor e a dona Carol ocupam muito bem. É uma área que tem muita necessidade. Graças a Deus pela ministração a famílias. Inclusive por meio de livros também, né? O pastor e a Carol já publicaram 17 livros. Então, desses 17 livros, deixe-me ver aqui alguns para vocês, então, depois irem atrás. 101 ideias criativas para grupos pequenos, 101 ideias criativas para professores, 101 ideias criativas para a família. Perguntas e respostas do namoro e noivado, né, juntamente com o pastor, o namoro e noivado que eu sempre quis, com o pastor Alexandre Mendes, não é isso? Ele esteve conosco. Esse livro ambos são bons livros. 101 ideias criativas para culto doméstico, muito bom. 15 lições para transformar seu casamento. Lá, família e casamento. O legado dos avós. 151 reflexões sobre a educação de filhos, 151 boas ideias para educar os filhos e 15 lições para a criação de filhos, 101 ideias para mulheres e 101 ideias para paparicar seu marido. Muito bom, pastor. Eu comprei 2 para dar de presente à minha mãe, o legado dos avós e esse aqui, Lar, Família e Casamento. É um livrão. Deve ter muita coisa aqui, muita coisa boa.
Então, graças a Deus pelo Ministério dos Irmãos, eu confesso que ao conhecê-los, cresceu no meu coração uma grande ambição espiritual, digamos assim, de eu sou solteira ainda, pretendo, se o Senhor permitir, casar. É muito bom ter essa visão para alcançar as famílias. Desde que eu vi a live do Senhor realizou com o pastor Marcos Perim, na igreja dele, o ministério de pregação dele também é muito conhecido, eu fiquei então muito feliz com o Ministério dos Irmãos e fiquei desejosa de ter um ministério voltado também para as crianças e famílias, é algo realmente muito necessário. Hoje meu ministério se concentra mais nas crianças e eu gosto de ensinar mulheres também. Então eles têm um canal no YouTube chamado Palavra e Família, já dei uma olhadinha lá. E eles também têm um site chamado Palavra e Família também, aí inicia com www.palavraefamilia.org.br. Então grave essa palavrinha, Palavra e Família, porque vai se repetir, né? No programa BBN que eles têm um programa nessa rádio, a BBN é uma rádio mundial, né, pastor? Sim. Eu conheci a BBN em Curitiba. Eles têm ministério com treinamentos de líderes e ministério, né, de líderes familiares. Então, nos centros do Palavra da Vida no Brasil também, no caso, Palavra da Vida no Brasil, o senhor ensina no Atibaia ou em todos, dando treinamento? Como é que funciona? Em Recife, Benevides, e o nosso ministério no mundo tem sido mais com os próprios missionários, que normalmente são casais jovens, solteiros, ministrando para jovens, mas fazendo todo aquele malabarismo de ministério, de finanças, de educação dos seus próprios filhos e às vezes precisam de um encorajamento, né, de pessoas que já andaram nesse caminho e faz parte da nossa tarefa, junto com as outras coisas que continuamos fazendo aqui no Brasil. E a Carol aconselhando as esposas, às vezes jovens mães, muitas demandas, muitas dificuldades e tentando acalmar o coração delas um pouco de que a tarefa principal delas é ministrar na vida do marido, dos filhos, e no tempo certo Deus vai expandindo esse ministério para outras pessoas também. Poxa, que incrível, muito, muito bom mesmo. Nesse caso, pastor, essa ministração acontece à distância, por vídeo, chamada, essas coisas assim? No atual momento, nossos trabalhos têm sido praticamente isso. Essa é a nossa terceira live em 4 dias. Mas pela graça de Deus, sendo assim, nós tivemos em Vitória 2 noites atrás, a outra igreja foi Jundiaí, a São Paulo, e agora com vocês. As aulas, nós estamos presenciais, tem formatura essa semana aqui em Atibaia, mas na outra semana nós vamos ministrar em inglês 3 vezes para Ruanda, na África. A pandemia é ruim, mas Deus sabe melhor e tem usado isso também para nos ajudar a alcançar lugares e pessoas que nunca teríamos possibilidade de encontrar. Eu creio, pastor, eu creio nisso. Então, vocês podem perceber, irmãos que vão assistir essa live, que o pastor Davi e a Carol têm realmente um grande ministério a nível de Brasil e estamos com um casal que, no caso, é referência nesse assunto, quando se trata de família, no Brasil e talvez até no mundo, né? Por que não dizer isso? Então, graças a Deus, pastor, pelo seu ministério e a dona Carol, que podem, então, ministrar esse ministério com famílias e nessa preparação. É totalmente importante. Temos igrejas fracas porque não temos famílias fortes, né? E fortalecer famílias é o ideal. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu fiquei muito impactada quando eu conheci desde lá, daquela live Ministério dos Irmãos. Então, eles estão aqui para falar sobre o tema Criando Filhos para Assumirem Seus Papéis Dados por Deus. E eles vão ficar, então, à vontade para gastar o tempo que for necessário. Temos, segundo o relógio, temos 44 minutos. Ok. Acho que o tempo voou. Fique à vontade. Ok, Gisele, muito obrigado. É um privilégio para nós estarmos aqui, como já comentamos. Você não precisava apresentar toda aquela ficha, mas agradecemos e esperamos, sim, que algum ministério, principalmente sob a sigla Palavra e Família, porque são as nossas 2 grandes paixões.
a exposição da palavra de Deus suficiente, eficiente, infalível, sem erro, e o manual do fabricante para nós como pais, no namoro, noivado, casamento. Tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. E, infelizmente, vivemos em dias em que as pessoas querem fazer do seu jeito, estão quebrando cara e de forma feia, porque estão abandonando a palavra do manual do fabricante da família. Desde Gênesis 1, Deus está falando em claro e alto som sobre a vontade dele para a família. E eu sei que vocês já estudaram com grandes mestres, grandes amigos nossos, Pastor Jairo, Alexandre Mendes, que foi colega no seminário com nosso filho, Davi Júnior, também eu fui professor dele de grego e de vários outros assuntos também. E vocês têm uma boa base para a parte prática que nós queremos tratar. Vamos fazer uma rápida revisão de alguns princípios dentro desta área de como nós podemos criar filhos, homens, meninos, que vão desenvolver os papéis que Deus lhes deu. Papéis como líder do lar, da comunidade da igreja, pastores da sua própria família, protetores, inclusive, da esposa, dos filhos, mas líderes servos, não machistas, não aquele homem cabeça dura, mas pessoas fortes e mansas ao mesmo tempo. Como é que podemos ajudar, porque não tem garantias na educação dos nossos filhos, mas colaborar com Deus, com seu Espírito, com a palavra de Deus, para criarmos filhas femininas, filhas que vão desempenhar os seus papéis como auxiliadoras idôneas, Gênesis capítulo 2. Submissas, mas entendendo submissão da forma bíblica. Amigas e, talvez uma palavra interessante, maiores fãs do seu marido. Amando o marido, amando os filhos e sendo boas donas de casa. Tarefa que Deus deu para as senhoras mais velhas. Alguns anos atrás, este assunto de como criar meninos para serem masculinos, para serem homens, e criar as nossas filhas para serem femininas, para serem mulheres, nem entraria na nossa cabeça falar de um assunto desse. Mas hoje em dia é tão necessário, porque estamos totalmente contra a cultura. A cultura quer que os nossos homens se pareçam cada vez mais com mulheres e as nossas meninas se pareçam cada vez mais com homens. Está uma confusão total. Então é um assunto muito necessário e com o passar do tempo será cada vez mais necessário. Cabe a nós refletirmos um pouquinho por que isso tudo está acontecendo. Claro que não começou agora, mas nós entendemos, à luz da palavra de Deus, Apocalipse 12 diz que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, ou pelo menos um momento no futuro. E nisso ele faz de tudo para quebrar imagens, espelhos da glória de Deus. E nós sabemos que desde Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea, de alguma forma refletem a própria imagem de Deus. Nós temos 2 em 1, refletindo 3 em 1. Então faz todo sentido que o inimigo das nossas almas e o inimigo da glória de Deus faz de tudo para confundir esses papéis. Alguns anos atrás, um choque, talvez para muitos no mundo, quando o campeão das Olimpíadas de 1976, o Bruce Jenner, que conquistou medalha de ouro na modalidade talvez mais difícil, o decathlon, 10 eventos em 2 dias. 40 anos depois, ele se declarou mulher. Agora, como é possível algo assim acontecer? E desde então, nós temos visto
um efeito dominó. Estratégias diabólicas para redefinir o que é ser homem e o que é ser mulher. Inclusive, coisas que nós vamos compartilhar aqui vão ser consideradas por muito retrógradas, obsoletas, ultrapassadas, machistas, mas nós estamos numa guerra espiritual. Uma palavra que talvez descreve isso no que diz respeito aos homens, meninos, é feminismo. O mundo está fazendo de tudo para transformar os nossos meninos em mulheres. Nós vemos isso em filmes, Netflix, na propaganda. Hoje, mulheres são apresentadas como heroínas, campeãs, super mulheres. E os homens normalmente são retratados como banana, fracos, bobões, doidos. Não é a perspectiva bíblica. E hoje nós queremos ressaltar algumas dessas áreas, como nós podemos contribuir para que os nossos filhos, meninos, sejam homens de verdade à luz da palavra, e as mulheres também. É exatamente isso. Então, como criar os nossos filhos para que eles desenvolvam o seu papel de líder, de protetor, de pastor da família. Como, então, criar desde pequenos nossos meninos para que eles vejam o propósito que Deus tem para a vida deles, e as nossas filhas, como ajudá-las não a ser extraterrestre, serem mulheres capazes e tudo, mas femininas, querendo cumprir o papel que Deus tem para elas, como que elas podem ver o que Deus tem para elas como algo muito bom, algo de querer ser atingido. Porque, infelizmente, o mundo tem jogado fora o propósito que Deus tem para a família, e com isso nós vemos muitas famílias sem ideia dos papéis, do que fazer, então nós vemos muitas famílias desestruturadas e muitas famílias sendo afastadas e quebradas. Então, nosso plano aqui, nós pensamos em dividir em pelo menos duas partes, talvez uma terceira, fica bem fácil. São 3 P's. Em primeiro lugar, pressupostos. Aqui vai ser uma rápida revisão de princípios bíblicos. Eu sei que já ouviram muito ensino, mas talvez algumas pessoas não assistiram, outras palestras. Só uma pincelada sobre o que Deus ensina do papel do homem, o papel da mulher, especialmente no contexto do lar, do casamento. Depois dos pressupostos, nós queremos trabalhar a prática. Sem a posição bíblica, a prática não tem fundamento. Então, uma ortodoxia leva para ortopraxia. Assim como o programa Instagram aqui que vocês têm, Unidas pela Teologia. Primeiro vem a teologia, depois vem a união. Não é o contrário. E se tiver algum tempo no final, quem sabe, terceiro P seria algumas perguntas e respostas que nós temos ouvido de muita gente nesta área. Então, alguns pressupostos. Primeiro, em termos do papel do homem, vamos ressaltar, por exemplo, que o livro de Gênesis diz, desde Gênesis capítulo 1, capítulos 2, 3 até 5, nós descobrimos evidências de que Deus criou o homem para ser o líder. Primeiro, Adão foi feito primeiro, em Gênesis 2. Eva nem entrou na história até um tempo depois. Adão recebeu sozinho as instruções de Deus como comandar o jardim. Eva não fora criada ainda. Depois Deus faz Eva para o homem como auxiliadora idônea. A Carol vai explicar um pouco, é um termo extremamente digno. Não é capacho, eficiente. Ela tem um papel todo especial na vida de socorro do seu marido. Mais adiante, em Gênesis, a raça toda é chamada pelo nome de Adão. Nós somos a raça humana, a humanidade, que vem de homem. Não é a raça mulheridade ou coisa assim. E Deus faz questão, porque
a liderança do homem como cabeça do lar, da sociedade, tem seu reflexo na própria Trindade. E a Trindade tem seu nome do Deus Pai. Todos são considerados como Deus, mas tem Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a divindade do nome de Deus. Da mesma forma, Deus usa o homem como reflexo da própria Trindade nesse sentido. Em Gênesis, é Adão que dá nome para a esposa 2 vezes. Ele até faz jogo de palavras, tu serás Ixá, porque és tirado do Ish. Ish, Ixá, homem e mulher, varão e varoa. Quando alguém dá nome, também é sinal de autoridade naquele caso. Agora, nós sabemos que Adão falhou na sua liderança, e quando Deus o abordou, em Gênesis 3,17, ele fala para Adão, visto que atendeste à voz da sua mulher. A ideia não é que o primeiro pecado foi dar ouvidos para a esposa, mas sim ele abnegou-se, ele abandonou o seu papel como líder no lar. Deus fala, primeiro ele abandonou a liderança e depois comeu. Eu não sei qual foi o primeiro pecado. Tecnicamente foi comerem do fruto proibido, mas Deus aborda o homem sozinho, especificamente o homem. Não fala para a mulher primeiro, mas sim para o homem. Tudo isso é evidência de que Deus estabelece a liderança masculina, Deus cobra do homem a liderança masculina, Deus repreende o homem por ter aberto mão disso. E Satanás aproveita disso. Quando Satanás aborda o casal no jardim, ele vai atrás da mulher. Ele é extremamente subversivo. Já desde Gênesis 3, rachando a união complementar de marido e esposa, ele sussurra no ouvido da mulher que não tinha ouvido as instruções de Deus. Então, aparentemente, Adão foi omisso e passivo, deixou ela a léu para responder Satanás. Ela erra 3 vezes ao citar a palavra que Adão sabia e talvez ela não. E tudo isso mostra para nós pré-queda, na queda, e depois da queda, Deus carimba isso de certa forma. Ele fala em Gênesis 3,16 que a mulher virará contra o seu marido. A tendência dele vai ser oprimir. É onde nasceu o machismo e feminismo, não antes da queda. Liderança masculina de servo e auxílio idôneo da esposa nasceu antes da queda e são resgatados em Cristo. Talvez último comentário é como em Cristo Jesus, e só por Cristo, o que nós perdemos na queda, nós resgatamos em Cristo. E nós resumimos isso dizendo, por exemplo, do homem. Em Cristo, o homem pode ser o Adão que Adão não foi. A obra da nossa redenção faz com que o homem que expôs a mulher diante de Deus a uma morte fulminante para proteger a pele dele e não proteger e pastorear a esposa, em Cristo Jesus, porque Cristo fez isso pela noiva igreja, o homem pode fazer. E Pedro chama o homem para pastorear sua esposa, para proteger a sua esposa, para ser o verdadeiro líder, amando e servindo a esposa. Eu imagino que essa seja uma revisão de coisas que vocês ouviram sobre o marido, mas e da mulher? Bom, o plano original de Deus para a mulher, criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea, a mulher que fosse casada para ser submissa ao seu marido, ser uma mulher respeitosa, que encoraje o seu marido a cumprir as palavras de Deus, e se Deus lhes desse filhos, para criar então esses filhos. Então, o que é uma auxiliadora idônea? São palavras que a gente não usa sempre no dia a dia. E, rapidamente, a palavra auxiliadora não é um rebaixamento. É uma palavra extremamente digna, porque no Velho Testamento, quando é usado para descrever pessoas,
ela descreve duas pessoas. As primeiras duas vezes que essa palavra é usada, ela descreve a mulher, a Eva. Mas todas as outras vezes que ela é usada, ela descreve o próprio Deus. E é traduzido como auxílio, socorro, refúgio, ajuda, amparo. Essas palavras referem a Deus e referem à mulher. Não é uma palavra que abaixa, que denigre. Não, é extremamente digna. E a outra palavra, idônea, literalmente significa conforme o seu oposto, como as nossas mãos. Se colocar elas assim, elas são diferentes. Mas se você colocar uma em frente à outra, ela é conforme o oposto de, sendo que elas conseguem se completar, se complementar. E é isso que é para a mulher fazer para o homem e o homem para a mulher. Não é para a gente ser totalmente igual, mas é para completar nas áreas que o outro não tem, ou onde ele é mais fraco. Então, essa foi a ideia original, o propósito de Deus em formar a Eva, fazer a mulher. Agora, na queda, a Eva não seguiu esse papel, esse propósito, ela tomou a frente, ela liderou, ela decidiu por si própria, ela não encorajou o marido a obedecer às palavras de Deus que ele tinha ouvido. Ela não ouviu o mandamento de Deus, ela não tinha nem sido criada ainda, mas ela tomou a frente e ela incentivou o seu marido a não obedecer a Deus. E aí, então, no castigo, como o Davi falou, Deus carimba. Você quer assim? Então será assim. Mulher, sua tentação será sempre de tomar frente, de você liderar, de você querer sobrepujar. E o seu marido vai, então, te oprimir. Não é que Deus quer que seja assim. Nós que queríamos que fosse assim. E essa é a nossa luta agora, porque a nossa tendência de querer ser, de mandar, e não é o nosso papel. Mas, como Davi também falou, em Cristo, nós podemos voltar a ser aquela mulher que Deus sempre quis que nós fôssemos. Uma mulher que encoraja o seu marido a fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Uma mulher submissa, uma mulher respeitosa, uma mulher que busca cumprir os propósitos que Deus tem para a vida dela. Bom, em poucos minutos, são alguns pressupostos, um panorama do ensino bíblico no mundo em que ideologia de gênero, homoafetividade, o mundo unissex, e nós vemos que o inimigo está fazendo de tudo para diluir as diferenças entre nós, com um equívoco muito grande. A ideia de que distinção de papel é ruim e que tem que haver não somente unidade, mas uniformidade. Isso leva para aberrações como questões homoafetivas e homossexualidade. O fato é que o tecido do universo, como reflexo da trindade de Deus, exige unidade em diversidade. Então, a distinção, homens são homens e mulheres são mulheres, os nossos filhos não vão ouvir mais nas escolas. Infelizmente, em algumas igrejas isso vai infiltrar, nas notícias, no politicamente correto, em tudo. Então, a nossa guerra é muito grande e talvez as únicas frentes que nos restam são o lar e a igreja. O que nós estamos ensinando aqui tem que ser ensinado na igreja. Gisele, aquele livro que você mostrou, que é o livro da nossa vida, aquele grande azul, Lar, Família e Casamento, é um comentário bíblico de todos os textos da palavra de Deus que tratam dessas questões da família. 43 textos em que Deus fala, ele não gagueja sobre o propósito dele para nós. E desde Gênesis 1, a imagem de Deus é refletida através de distinções de papel em que o casal, e homem e mulher, são iguais no ser,
mas diferentes no fazer, assim como Deus. 1 Coríntios 11:3 diz que Jesus é cabeça, autoridade do homem. O homem, por sua vez, é cabeça de autoridade sobre a mulher, e Deus é cabeça e autoridade sobre Jesus. Da mesma forma como Deus e Jesus são iguais como Deus, mas tem distinção de papel. Diferenças, distinções não devem ser anuladas. Agora, a segunda parte do nosso tempo aqui, a parte que acho que muitos se interessam nos dias tão difíceis. Como nós podemos inculcar alguns desses valores? Praticando Deuteronômio 6, que diz literalmente para inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Como fazer isso de forma prática? Nós vamos agora voltar um e outro, dando ideias, algumas sugestões. Tem muitas outras e certamente muitos que estão assistindo poderiam acrescentar outras ideias. Mas nós criamos 6 filhos. 3 homens e 3 mulheres extremamente capazes em muitas áreas, mas algumas ideias que você poderia começar. Bom, fundamental é cultivar uma amizade, um relacionamento aberto com seus filhos. Agora, cuidado com isso. Eu não estou dizendo que com seu filho de 1 ano, de 2 anos, você é maior amigão do seu filho. Não. Nessa idade, você é autoridade. Você quer deixar muito claro para os seus filhos pequenos que vocês não estão no mesmo patamar, que você é autoridade e ele precisa obedecer. Agora, com o crescimento do filho, essa obediência à sua autoridade, que é algo que nós exigimos, precisa ser transferida a uma submissão voluntária, porque o filho sabe que isso é o melhor. Que ele faz porque é o certo, porque aí você já está atingindo o coração. Nós começamos o processo da paternidade como autoridades para terminarmos o processo quando nossos filhos chegam na adolescência, na juventude, como maiores amigos. Muitos pais erram porque eles querem começar como maiores amigos. Eles perdem totalmente a autoridade e quando chega no final do processo, eles são inimigos, não amigos. Então, lembre de começar como autoridade para desenvolver essa amizade que é um relacionamento extremamente aberto, onde dá para conversar sobre tudo e qualquer coisa. Assim, você terá papo com seus filhos homens, com suas filhas mulheres, sobre esses assuntos. Essa janela aberta também, talvez seja uma maneira de encarar isso. Naqueles momentos, talvez na hora de dormir, quando a criança de 6, 7, 8 anos abre a janela do seu coração para expor, talvez um interesse em alguém do sexo oposto, talvez algo que ouviram na escola. Nós queremos ter o tipo de relacionamento, primeiro de autoridade, que os filhos vão respeitar e honrar o que nós falamos. E mais adiante, como amigos, que eles vão pedir nosso conselho. Isso é fundamental. Segundo lugar, de forma muito prática, como pais, nós temos o dever, nesse mundo malvado, horrível em que nós vivemos, de servir como peneira de tudo que entra na mente e no coração dos nossos filhos. Se nossos filhos vão estudar fora, numa escola, muitos estão optando hoje pelo homeschool, essa é outra questão, mas mesmo que seja uma escola particular, evangélica ou confessional, nós precisamos filtrar tudo. Os pais são os responsáveis pela educação dos seus filhos. À luz de Filipenses 4, 8 e 9, de pensar somente nas coisas retas, boas, agradáveis, saudáveis. Salmo 101, é um outro texto que quem assiste precisa verificar. Davi fala, eu não vou deixar entrar na minha casa coisas sujas, coisas nojentas, coisas desse mundo. Como os pais vão defender os filhos com 5 anos na escola, já ouvindo sobre homoafetividade, sobre aborto e tudo isso? Nós temos que ter esse relacionamento, avaliando a escola, o ensino.
Outra coisa é o entretenimento. Boa parte do que se passa hoje representa valores totalmente contrários à masculinidade e à feminilidade bíblicas. Então, não é que nós não podemos nunca assistir essas coisas, mas vamos assistir um desenho animado que trata o pai como um bobão e mostrar para o filho que isso não é o papel bíblico. Vamos avaliar criticamente a cosmovisão que é apresentado nesses momentos. E junto com isso, eu diria que o momento que muitos pais têm perdido, nós ainda chamamos de culto doméstico. Não no sentido de papai e mamãe chegarem de serviço, o pai de terno e gravata, bibliona debaixo do braço para bater nos filhos com o livro de Levítico e Ezequiel. Mas um tempo dinâmico de ensino, conforme Deuteronômio 6. Se nós ensinarmos valores bíblicos sistematicamente, sim, Senhor, um catequismo dos nossos filhos, e muito disso voltado para alguns dos valores que vamos compartilhar agora, um tempo de 5 minutos cada dia em família, em que nós vamos ensinar e modelar o pai que é pastor da sua família, que está protegendo a família, a mãe que está sempre encorajando o pai a ser um líder espiritual, e ela que é a maior fã dele, mostrando como os dois trabalham como time. Tudo isso vai longe para os filhos, homens serem homens e mulheres serem mulheres. Exatamente isso. Modelar seria a próxima sugestão. Não adianta eu ensinar e agir de uma forma totalmente contrária. De ensinar para as minhas filhas que elas precisam ser submissas aos seus futuros maridos, essas coisas todas, quando eu não estou sendo submissa, eu estou tentando ser a líder do lar e colocando o pai como, mas ele não sabe, ele não conhece, tudo isso. Não, eu preciso modelar esses princípios, porque o que a gente vê fala muito mais alto do que aquilo que a gente ouve. E para os nossos filhos é a mesma coisa, então precisamos modelar. Agora, existem famílias que talvez a mãe sozinha está criando seus filhos, ou o pai sozinho. Então, de procurar mentores, pessoas que possam ajudar. Um casal na igreja que você encara como um exemplo e apontar para essas pessoas como exemplos, como alguém que possa ajudar. Então, isso é muito importante. Obviamente, nós vamos errar. Nós não vamos ser exemplos perfeitos. Mas quando nós erramos, de chegar para os nossos filhos também e falar, olha, eu não tratei o seu pai como eu deveria ter tratado, isso foi errado. E pedir perdão e mesmo assim ensinar através do nosso exemplo. Aqui eu acho que é importante ressaltar muitos estudos, até seculares, que você sabe muito bem, Gisele, na área de aconselhamento bíblico, fazem observações. O problema é que eles não fazem interpretações corretas. E nós precisamos fazer isso, mas muitos estudos têm mostrado a importância da presença e a figura do homem na criação de uma ideologia de gênero correta na vida dos filhos. Na ausência de um homem no lar, afeta especialmente a identidade masculina do menino, mas também é muito formativa na vida das meninas. E nós também sabemos que hoje, mais da metade das famílias no mundo não são tradicionais, nucleares, pai, mãe e um filho. Mais da metade. Então, uma palavra de esperança também para as mulheres, por exemplo, que tem marido não crente. Ele não é pastor da família, ele não protege a esposa, ele a expõe. Ela que faz tudo em casa, se tem educação religiosa, é ela. Essa mulher agora é condenada a ter filhos que serão homens efeminados, mulheres masculinas. Não. Inclusive, nós temos um exemplo bíblico fantástico, que é de Timóteo. Timóteo foi criado num lar assim.
Timóteo foi grande homem de Deus. Ele é um dos poucos da Bíblia que é chamado homem de Deus. Essa masculinidade verdadeira. Mas quem criou esse homem de verdade não foi Paulo. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo fala sobre a mãe Lóide e a avó Eunice. Essas duas mulheres criaram um homem de verdade que se tornou líder, eu imagino, do seu próprio lar, mas certamente da igreja de Éfeso. Então, a presença efetiva masculina do homem é formativa, mas a graça de Deus é maior. E uma mulher que não tem isso, está criando sozinha os filhos por causa de separação, divórcio, o marido não crente, ou outras razões, pode fazer isso. Vai precisar, como a Carol já falou, da ajuda de outros também. Estamos correndo aqui para ficar dentro do tempo. Mais algumas ideias práticas. Eu vou falar agora, mais especificamente, alguns princípios específicos, ideias para o marido, o pai, e o investimento na vida dos seus filhos. De fato, ambos, mas ideias específicas, já tratamos de alguns princípios. Nós, como pais, precisamos proporcionar oportunidades para os nossos filhos homens em algumas áreas. Por exemplo, de tomar iniciativa como líder. Isso se vê pelo exemplo. Por exemplo, na igreja, há um encontro de oração e é pedido para as pessoas orarem. Quem normalmente ora são as mulheres. Uma coisa simples, mas como homens nós podemos tomar como propósito. Eu vou deixar um exemplo para meu filho. Eu vou ser o primeiro a orar. É coisa muito simples, mas mostra iniciativa como líder. Na área de pastorear, o pai fazendo isso, mas a mãe também. Nós temos um culto doméstico, por exemplo, em casa. É uma das coisas que recomendamos no nosso livro, Ideias Criativas para o Culto Doméstico, são os filhos liderarem o culto doméstico. Nós não temos que criar as muralhas de Jericó cada vez. Uma vez por semana, uma noite, vamos começar com o nosso filho menino, vamos dizer, o primogênito. As meninas também vão fazer isso, mas vão desempenhar, exercer liderança. Eles vão escolher uma música para cantar, eles que vão cantar. Uma coisa que fizemos como família foram viagens missionárias. Nós até assumimos a escola bíblica de férias de uma congregação da nossa igreja pequena. Nossa família é grande, mas o nosso filho contou a história bíblica para as crianças. A nossa filha contou a história missionária, aprendendo a liderar. Uma outra área bem específica. Eu ensino os meus filhos algumas coisas simples da masculinidade de proteção. Por exemplo, quando andamos na rua, o homem anda do lado da rua para proteger a sua irmãzinha, a esposa. Quando eu ando com as minhas filhas, eu saía para tomar café na segunda-feira de manhã, o meu dia de folga. Você interrompeu o nosso dia de folga, sabia, José? Mas tudo bem, é para o Senhor. Então, é uma dança. Quando nós atravessamos a rua, a minha filha sabe que o papel do pai é protegê-la. Então, nós atravessamos a rua e automaticamente ela vai para o lado perto dos prédios. Papai vai ser molhado se um caminhão passar na lama, na água da rua. Se um carro desgovernado, ele vai atingir o pai primeiro. Eu abro a porta para minha esposa. Tudo bem, algumas mulheres não querem isso, mas eu acho que muito disso é o mundo que fez a cabeça. Não é todas as vezes, mas isso sinaliza: minha esposa, meu bem, eu estou aqui para te proteger. Eu sou o seu cavalheiro. Eu não me orgulho de você ser mais forte que eu, como alguns homens hoje, nesse mundo malvado, se gabam do fato de mulheres serem mais fortes, mais perseverantes e tudo isso.
Então, são cortesias simples. Puxar a cadeira no restaurante e mostrar isso. Meus filhos meninos precisam ver isso. E, normalmente, eu devolvo também para ela não cair no chão. Outra questão na igreja. Quando meu filho era pastor de adolescentes da igreja, e ainda fazem isso faz um bom tempo. Hoje ele é um dos pastores titulares. Eles faziam um retiro no final do ano dos adolescentes meninos à parte, as meninas com a nossa nora. E aquele retiro de final de ano era para ensinar algumas dessas coisas que nós estamos falando, que os pais não ensinam em casa. Como é que homem aperta a mão de outro homem? Não é para arrebentar também, mas a ideia é olhar nos olhos e não aquele peixe morto, a que minha esposa chama, né? Que dá nojo, mas de apertar com uma certa firmeza, com mulheres de forma diferente. Que os homens nunca vão expor mulheres, fazer a mulher fazer o serviço da casa, serviço do retiro, serviço do acampamento. Os homens vão carregar botijão de gás. A nossa filha estudou, inclusive, não vou falar da escola, mas os meninos falavam para ela carregar botijão de gás. Ela é extremamente feminina, bonita, magra, mas ela é forte, ela é atleta. E isso é uma vergonha. No meio-dia, agora eu estou ficando velho. Homem teria vergonha de fazer esse tipo de coisa. Eu creio que na igreja podemos reforçar esses valores também. Já foi falado a importância, se não tiver homem em casa para fazer essas coisas, para expor nossos meninos para os esportes, para homens modelos de líderes servos. Não bullying, não é isso. O homem ser forte é ser protetor dos indefesos, das mulheres, das crianças, e não aquele que está defendendo seus direitos e peitando todo mundo. Bom, eu acho que para o homem já são algumas ideias. Vamos ouvir sobre as mulheres. Então, como vamos criar as nossas filhas para que elas sejam auxiliadoras, que elas sejam um complemento, sejam submissas e respeitosas, que encorajam seu marido na criação dos filhos, que elas veem isso, o lar, como um lugar onde ela deve reinar, onde ela deve realmente trabalhar e ter prazer de ser esposa e mãe. Bom, precisamos, em primeiro lugar, responder apropriadamente à liderança de outros, tanto nós como nossas filhas. Então, ajudá-las a ver, desde pequenininha, a atitude, a maneira que ela reage quando alguém está tentando liderar. E não somente com o que ela faz, mas como ela faz, com o rosto, né, os olhos arregalados, o corpo arrastando. Não, isso daí não é uma submissão, isso daí é outra coisa. Ajudar as nossas filhas a verem que é um propósito que Deus tem. Então, como reagir à liderança de outros. E na igreja também, não é só mulher que precisa seguir liderança, homens também precisam seguir liderança, mas nós temos líderes na igreja, líderes no trabalho, líder em casa, precisamos saber como seguir os nossos líderes de forma respeitosa. Também nós mães temos falhado muito em não ajudar as nossas filhas a adquirir as habilidades domésticas, de serviço, de coisas comuns, que no passado era normal a mãe ensinar a filha como cuidar de uma casa, como lavar uma roupa, como fazer uma comida, como costurar uma roupa ou consertar uma roupa rasgada. Hoje em dia, a maior parte das mães estão trabalhando fora, não tem tempo para ensinar as filhas, e as filhas crescem, não sabem fazer isso, chega na hora do casamento, elas sofrem um bocado, porque tem que se acostumar com um novo lar, um relacionamento, casamento, e agora ela tem que saber cozinhar e ela não sabe, ela tem que cuidar da casa e não sabe como, tem que deixar a roupa toda lavada e passada e nunca fez isso antes,
Antes, nós mães podemos ajudar muito as nossas filhas se nós ensinarmos essas coisas básicas. Também aceitar as meninas a aceitar os gestos de carinho e de cortesia, o gesto de proteção. Muitas vezes somos orgulhosas, queremos mostrar, eu sou capaz, não precisa abrir a porta para mim não, eu consigo carregar as coisas, e o homem, coitado, está tentando ser homem, está tentando ser alguém, né, digno, e a gente não deixa. Então, ensinar as nossas filhas a como aceitar esses gestos. Ensinar as nossas filhas a serem femininas na maneira de vestir, de sentar, de andar, de conversar. Não que a gente não pode jogar um esporte, eu gosto muito de esportes, não é isso, mas tem hora de nos vestirmos como meninas e de conversarmos como meninas. É diferente, não é para a gente ser igual aos homens. Então, essas coisas nós precisamos ensinar para as nossas filhas. Na igreja, como o Davi já falou, né, desse retiro, né, na igreja nós podemos... Tem muitas meninas, eu já tive tantas moças que chegaram em mim falando, minha mãe nunca me ensinou. Eu não sei como ser uma dona de casa, como ser uma esposa. Na igreja nós precisamos proporcionar essas oportunidades para as moças que querem acertar e não tiveram o privilégio de aprender em casa. Então o retiro, como o Davi falou, é muito, muito importante. Mas também, durante o ano, o ministério que tem em Tito 2 tem explicado muito, muito bem que as mulheres mais experientes, mais idosas, deveriam ensinar as mais novas a como ser esposa, como ser mãe, como cuidar da casa. Tem uma lista de coisas que é para nós ensinarmos. E todo mundo é mais velho do que alguém. E nós podemos ter um mentoreamento, às vezes chegar na igreja meia hora antes e sentar com uma moça e ensinar, ajudar. Isso é muito importante. Dar oportunidade para aprender dentro do lar de como cuidar de uma criança. Agora, se você tem muitos filhos, isso meio que acontece naturalmente, né? Os mais velhos vão cuidando dos mais novos. Mas se não, de talvez convidar umas crianças pequenas em casa para cuidar e deixar os pais terem uma noite para sair e ajudar a sua filha. Olha, é assim que cuida de uma criança pequena, dar essas oportunidades. E uma coisa muito importante é a mãe demonstrar uma atitude positiva em ser esposa, em ser mãe, em cuidar bem do lar. Eu vi isso muito na minha mãe. Para mim, minha mãe está se divertindo tanto com isso, eu quero isso também. E as minhas filhas também falam, não, a coisa melhor do mundo é ser esposa, mãe e cuidar de uma casa. Então, isso ajuda muito. Então, é isso. Deus criou homens para ser homens, mulheres para ser mulheres, e nós como pais. E se nós não soubermos, nós podemos pegar ajuda. Gisele, acho que você mencionou, nós temos um canal de YouTube com mais de 100 programas sobre educação de filhos, que trata de muitos desses princípios, o canal chamado Palavra e Família. Eu acho que é mais ou menos isso. Você tem alguma... acho que nosso tempo esgotou, né? Acho que sim. É possível que já passou de 1 hora, vai ter que mexer no vídeo de qualquer forma, mas foi muito bom o tempo aqui, muito proveitoso, muito... acho que 1 hora é pouco mesmo para discorrer o assunto tão importante e de uma forma tão profunda. Eu acho que todos que passaram aqui deixaram a sua marca, mas os irmãos fizeram de forma muito profunda. Eu acho que ficou muito mais claro para mim os papéis e tudo. Eu acho que